está nos assistindo, bom dia para toda a sua família, para as pessoas que estão junto com você na sua casa. Como é que estão todos? Vocês estão bem? Nós esperamos que sim, esperamos que a sua semana tenha sido maravilhosa, cheia das bênçãos do Senhor. E hoje, para a gente começar o nosso culto infantil, que a gente fica a semana inteira esperando, a gente vai fazer uma oração a Deus pedindo a bênção dele para hoje, tá bom? Então, se você quiser, pode fechar os seus olhos, pensar em Deus, pensar como Ele é maravilhoso, nas coisas lindas que Ele faz por nós. E vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais esse sábado, nós te agradecemos por mais esse dia. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos aprender de Ti, aprender da Tua palavra com toda a liberdade. Muito obrigada, Senhor, porque nós podemos crescer mais em Ti. Nós pedimos a Tua bênção para esse dia, para esse culto infantil. E em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém! Muito bem! Vamos cantar? Vamos cantar uma música bem legal? Hoje a gente vai aprender uma outra música. Olha, todo sábado a gente está aprendendo uma música diferente. E essa daqui, ó, a gente vai cantar aqui para Satanás e a gente fala o quê? Não, né? Mas para Jesus a gente fala sim. Então vamos cantar bem forte, tá? Quando for falar não, a gente fala não de verdade. E quando falar sim, a gente fala bem alto, tá bom? Então vamos cantar. Aí no sofá ou na sua cama, fica de pé. Chama a família toda pra ficar de pé, se tem alguém assistindo aí com você. Vamos todo mundo ficar de pé. E aí quando a gente fala não, a gente faz bem forte assim, ó, não! E quando a gente for falar sim pra Jesus, a gente faz sim, tá bom? Então vamos lá. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Se Satanás me tenta, respondo não. Pois sou do Rei Jesus soldado. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Se Cristo me convida, respondo sim. Pois sou do Rei Jesus soldado. Muito bem. Para Satanás a gente fala sempre não. E para Jesus é sempre sim. Então agora vamos cantar essa daqui vocês já conhecem. Eu leio, eu creio, eu amo a Bíblia sim. Atendo, defendo e guardo dentro em mim, pois ela revela a salvação pra mim. Eu leio, eu creio e sigo a Bíblia sim. Mais uma vez. Eu leio, eu creio, eu amo a Bíblia sim. Atendo, defendo e guardo dentro em mim, pois ela revela a salvação pra mim. Eu leio, eu creio e sigo a Bíblia sim. Muito bem. Vocês sabem como que a gente pode guardar a palavra de Deus dentro de nós, dentro do nosso coração?
Vocês têm ideia como que a gente pode fazer isso? Quando a gente fala de guardar ela no nosso coração, quer dizer a gente memorizar. Memorizar ela e entender o que ela está querendo dizer. Então é por isso que ela fica guardada dentro de nós, dentro do nosso coração e da nossa mente. Ou seja, nós entendemos o que ela diz, nós cremos no que ela diz e nós memorizamos. É por isso que é tão importante, todos os nossos sábados, a gente sempre fala um versículo para vocês. E nós damos atividades durante a semana para vocês memorizarem esses versículos. Por quê? Para vocês poderem guardar a palavra de Deus dentro do seu coração e dentro da sua mente. Todas as vezes que você passar por uma situação e precisar de uma palavra de Deus, uma instrução de Deus, você vai ter os versículos na sua mente, entende? Então, é por isso que é importante nós lermos a Bíblia todos os dias, mas não é só lendo a Bíblia que a gente pode guardar a Bíblia dentro do nosso coração. Quando a gente vai na igreja, quando a gente ora, quando a gente escuta os cultos infantis, a gente assiste os cultos infantis, nós estamos sempre decorando a palavra de Deus, aprendendo sobre ela e guardando ela dentro do nosso coração. Isso não é incrível? Por isso que nós sempre falamos para vocês, leiam a Bíblia em casa, assistam os cultos, vão na igreja, tá bom? Então eu só quero lembrar aqui das nossas redes sociais. Se você é novo, se você nunca viu a gente na vida, muito prazer. Nós somos a Igreja de Jesus Cristo, esse é o culto infantil. Aqui estão as nossas redes sociais para vocês poderem curtir, ver o que nós postamos por lá, compartilhar. Nós também temos culto todo domingo às 10 horas da manhã. E nós temos também vídeos, né? Esse canal é do nosso pastor, então ele toda semana ele posta vídeos de estudos bíblicos, ele tira dúvidas, ele também está fazendo lives também para poder compartilhar da palavra de Deus com todos, principalmente agora nesse momento que estamos todos dentro de casa, né? Mesmo que as coisas estão começando a voltar, estamos todos dentro de casa, então nós não podemos sair. Então a nossa igreja não está se reunindo em lugar físico, certo? Se você tem alguma dúvida, é só entrar nas nossas redes sociais, chamar a gente, conversar, falar, nós estamos sempre à disposição. Muito bem, então vamos começar a nossa história, a nossa série. Nós estamos falando sobre os primeiros cristãos e contando para vocês como que surgiu a igreja, não é? E nós sabemos já que depois que Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu, o Consolador, e a partir daí os cristãos começaram a crescer, não é? Começou a ser pregada a palavra de Deus para todo mundo e os cristãos começaram a se reunir em um lugar só para conversar sobre a Bíblia, ler a Bíblia, orar, e foi aí que começou as primeiras reuniões da igreja em si, né? Mas pra gente começar agora, nós vimos até semana passada. Você assistiu semana passada? Semana passada a tia Roseli contou um milagre que aconteceu através de Pedro e João, que foi maravilhoso. Se você ainda não viu, olha, corre lá depois pra assistir, tá bom? Então vamos ler o nosso versículo. Lembra, pra gente guardar a palavra no nosso coração, certo? Então nós precisamos memorizar os versículos. Então vamos ler. Esse versículo que tem a ver com a nossa lição de hoje está em Salmo 51:6, tá? Fala comigo. Salmo 51:6. E o versículo diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo. Sei que desejas a verdade no íntimo. Quem será que está dizendo isso? Sei que desejas a verdade no íntimo. O salmista está dizendo que alguém deseja a verdade dentro de nós, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Só tem que ter verdade. O que será que ele está querendo dizer com isso, hein? É o que nós vamos descobrir hoje. Hoje nós vamos conhecer a Ana. Ana era uma menina muito esperta. Toda a família dela falava pra ela: nossa, Ana, como você é inteligente! Ana, como você é esperta! Ana sempre tirava as melhores notas na escola. Ela era realmente muito inteligente.
ela gostava de pensar sobre as coisas, de meditar, ela gostava de estudar. Ela era uma menina muito esperta. E Ana tinha Jesus no coração, Ana já tinha aceitado a Jesus. E ela ia na igreja com os pais dela, ela assistia os cultos infantis, ela lia a Bíblia todos os dias. E teve um dia que o avô da Ana chegou para ela e falou assim: Ana, olha o que eu tenho para você. E a Ana falou: o que, vovô? E deu para ela um sacão cheio de pipoca. E ela falou: ai, vovô, eu amo pipoca, eu amo pipoca. E o vô dela falou assim: é lógico, eu sei que você gosta de pipoca, por isso que eu estou te dando, mas tem uma condição, viu? Ela: como assim uma condição? Ele falou assim: você só vai poder comer essa pipoca se você limpar o seu quarto até antes do almoço. Porque sua mamãe falou que seu quarto tá bem bagunçado, viu? E ela já pediu para você arrumar o seu quarto. Então, se você conseguir arrumar o seu quarto até antes do almoço, você pode comer a sua pipoca. E aí ela falou assim: combinado, vovô, eu vou limpar o meu quarto, eu vou arrumar o meu quarto até antes do almoço, o senhor vai ver. E aí o vô dela foi embora pra casa dele, ele morava ali pertinho da casa dela. E ela começou a arrumar o quarto. E começou a arrumar, mas aí de repente começou a bater uma preguiça nela, começou a bater um desânimo. E limpar o quarto não era uma coisa que ela gostava de fazer. E ela começou a pensar assim, começou a se distrair com o celular dela, começou a se distrair com a televisão. De repente começou a chegar a hora do almoço e ela não tinha limpado o quarto dela inteiro ainda. E ela falou: puxa, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu limpar o meu quarto até antes do almoço. E aí ela pensou assim, ela ficou pensando. Aí ela olhou para aquele saco de pipoca. Ela falou assim: eu acho que não vai ter problema eu comer o saco de pipoca antes. Meu vovô não vai saber. E daí depois do almoço eu termino de limpar o meu quarto. E aí quando ele ligar, eu agradeço pela pipoca. Foi o que ela pensou. O que você acha? Você acha que ela estava certa? Tem que falar assim: meu avô não vai saber que eu não consegui limpar o meu quarto a tempo. E eu amo tanto pipoca, eu tô com tanta vontade de comer. O que vocês acham que ela fez? Pois sabe o que a Ana fez? Ela catou o pacote de pipoca, foi até a mãe dela e falou assim: toma, mãe, fica com esse pacote de pipoca. Fica com ele porque eu não consegui limpar o meu quarto a tempo antes do almoço e o vovô disse que eu só poderia comer se eu tivesse feito. E então eu não vou... fica com ele porque senão eu vou acabar comendo. Por que a Ana resolveu ser assim honesta? Por que ela foi honesta? Porque ela sabia que o avô dela não ia saber mesmo que ela não tinha limpado o quarto dela antes do almoço. Realmente o avô dela não ia descobrir. E a mãe dela nem sabia desse acordo também. Mas Deus sabia. Deus viu as atitudes dela. Deus viu o acordo dela com o avô dela. E se ela mentisse, ia ser errado, ia ser pecado. Pecado contra Deus. Ela sabia que Deus vê todas as coisas, inclusive o que está na nossa mente e no nosso coração. E é por isso que ela resolveu ser honesta. E a história de hoje, a parte 4, sobre os primeiros cristãos, fala sobre isso. A quantidade de cristãos, de pessoas que seguiam a Deus, estava crescendo muito. Os discípulos estavam pregando a palavra de Deus em Jerusalém e as pessoas estavam crescendo muito de cristãos, de pessoas que estavam aceitando a Jesus. E agora os discípulos eram chamados de apóstolos. E apóstolo quer dizer enviado. Então, os discípulos estavam sendo chamados de apóstolos. Por quê? Porque eles estavam falando sobre a palavra de Deus para outras pessoas. E a quantidade de cristãos estava crescendo muito. E esses cristãos, eles se sentiam tão bem juntos. Eles se reuniam juntos para orar, para falar sobre Deus, sobre Jesus, sobre as coisas, sobre a ressurreição de Jesus. E eles sentiam-se tão bem, eles estavam sentindo tanto o amor de Jesus entre eles, que eles queriam seguir os passos de Jesus.
Você sabe por que a gente chama de cristão a pessoa que aceita Jesus, as pessoas que vão na igreja? É porque cristão quer dizer que a pessoa segue a Cristo. Então ele é um cristão, ou seja, segue os mandamentos de Jesus, mas também segue o exemplo de Jesus. Então quando a pessoa se diz cristã, você deve ver Jesus nela. Você deve ver Jesus nas atitudes dela. Ela deve ter as mesmas atitudes que Jesus. Olha só que coisa séria. Quando nós dizemos que nós somos cristãos, nós temos que saber que nós temos que ter as atitudes que Jesus teria. Então, eles queriam ter essas mesmas atitudes de Jesus. Eles queriam seguir o exemplo de Jesus. E eu vou ler até uma coisa. Você tá com a sua Bíblia aí? Tá com a sua Bíblia aí? Que hoje eu quero ler uma partinha da Bíblia com vocês para vocês entenderem como que esses cristãos estavam vivendo, os primeiros cristãos. Está em Atos 2, a partir do versículo 42, e diz assim, ó: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Nós vimos isso semana passada, lembra? Que Pedro curou o paralítico. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Então, o que essa passagem quer dizer? Quer dizer que eles iam na casa um dos outros e compartilhavam do alimento que eles tinham. Eles comiam juntos, eles iam na casa dos cristãos mais pobres e davam para eles o que eles precisavam. Eles dividiam a comida entre eles estavam sempre juntos, orando juntos, compartilhando o amor que eles tinham por Cristo. E tinham algumas pessoas que vendiam as propriedades que eles tinham e repartiam com todos, para todo mundo ter igual. Mas isso não era obrigação, é porque eles realmente tinham vontade de fazer. Eles sentiam esse amor um pelos outros e por Cristo, e eles tinham vontade de compartilhar as coisas deles com as outras pessoas. O cristão deve ser assim, o cristão deve fazer esses tipos de atitudes, de dar alimento para quem está precisando, dar roupa para quem está precisando. Tem algum irmão na sua igreja que está precisando de ajuda? Você deve ajudá-lo com mantimentos, com roupas, com orações, lembrar sempre dos seus irmãos da igreja em oração. Era isso que os primeiros cristãos faziam. E como eles estavam sempre fazendo isso, dividindo as coisas e tal, havia um casal de novos cristãos. O nome deles era Ananias e a mulher dele se chamava Safira. E eles viram que coisa bonita, todo mundo dividindo as coisas entre si, todo mundo tinha igual, não tinha ninguém que era maior que ninguém. Poxa, que coisa bonita. E aí eles viram até um colega deles lá que tinha acabado de vender uma propriedade gigante e ele estava dando todo o dinheiro dessa propriedade para os apóstolos, para eles dividirem entre os irmãos cristãos. E ele não estava fazendo isso para se mostrar, não, mas é porque ele queria mostrar o amor dele para as outras pessoas. E Ananias e Safira viram isso e eles falaram assim: poxa, a gente tem um terreno, né? A gente tem uma propriedade também. Vamos vender essa propriedade. E aí eles foram lá e venderam, conseguiram vender e conseguiram um bom dinheiro por essa propriedade. Só que aí, conversando entre eles pensaram assim: poxa, mas será que a gente deve dar todo o dinheiro para os apóstolos? Será que a gente não pode guardar uma parte para a gente fazer uma outra coisa? E aí eles começaram a conversar sobre isso e conversando, e aí eles chegaram à conclusão de que eles iam dar uma parte desse dinheiro para os apóstolos, para abençoar os irmãos. Só que eles pensaram assim: mas se a gente falar que a gente só tá dando uma parte, as pessoas vão achar que nós somos egoístas. E aí
eles chegaram à conclusão assim, vamos falar que a gente vai dar tudo, que esse valor é o valor integral da propriedade. E vocês acreditam que eles realmente fizeram isso? Eles colocaram no coração deles que estava tudo bem eles mentirem sobre isso. Vocês acham certo? Vocês acham que era certo eles fazerem isso? Porque eles não tinham obrigação nenhuma de dar nada para os irmãos deles cristãos. Eles tinham que dar de todo o coração. Mas aí eles resolveram vender o campo que eles tinham, a propriedade. Aí eles resolveram dar uma parte, só que aí eles resolveram que eles iriam mentir para as outras pessoas, falando que era o valor integral da propriedade. Mas por quê? Porque eles tinham orgulho dentro do coração deles. E o intuito deles era que todas as pessoas vissem eles com bons olhos. Eles queriam que as pessoas olhassem assim e falassem, nossa, olha, Ananias e Safira tá dando tudo que eles têm para os irmãos deles cristãos, para os apóstolos. Eles queriam que as pessoas pensassem bem deles. Só que eles esqueceram que Deus vê todas as coisas. E Deus sabe de tudo, tudo. Você sabe que Deus, Ele sabe o que você fez ontem, mas Ele já sabe o que você vai fazer amanhã. Você sabia disso? Isso é um dos atributos de Deus, que é chamado de onisciência. A palavra onisciência quer dizer que sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Ninguém ensina nada para Deus. Deus já sabe de tudo. Então, Deus sendo onisciente, Ele já sabia o que Ananias e Safira estavam fazendo. E nós sabemos que mentir é pecado. Mentir é pecado. É muito feio. E eles estavam dentro do coração deles com essa vontade de mentir e falar para os outros que o terreno foi vendido por aquele valor que eles iam dar. E aí primeiro chegou Ananias com o dinheiro para Pedro e os apóstolos. Eles estavam reunidos num lugar e aí Ananias chegou com essa parte do dinheiro para Pedro e falou assim, olha, apóstolo, eu vendi um campo, uma propriedade, e aqui eu estou dando todo o dinheiro para os apóstolos, para vocês dividirem com os cristãos. E aí Pedro, poxa, Ananias, muito obrigada. Só que quando Pedro pegou o dinheiro, o Espírito Santo falou para ele está mentindo. E aí o Espírito Santo falou no ouvido de Pedro, ele está mentindo, Pedro. Esse não é o valor integral do campo. E aí Pedro olhou para Ananias e falou, Ananias, esse realmente é o valor integral do campo? E aí Ananias falou, sim, bem alto para todo mundo ouvir. É o valor integral do campo. Pois Pedro olhou para ele e disse assim, Ananias, o campo não era seu? O dinheiro não estava no seu poder? Por que então você resolveu mentir para todos dizendo que esse valor é o valor integral do campo, sendo que é só uma parte? Você não está mentindo para os homens, mas você tentou mentir para Deus. E nesse mesmo instante, sabe o que aconteceu? Ananias caiu morto. Sim, caiu morto. Está escrito aqui na Bíblia. Ó. Ananias caiu morto. Por quê? Porque ele achou que podia enganar a Deus. Ele achou que podia simplesmente mentir para as pessoas e simplesmente mentir para Deus e para a obra de Deus. A vida cristã não é brincadeira. A vida cristã é coisa séria. E quando a gente resolve mentir no nosso coração, nós achamos que Deus não vai ver. E depois de um tempo, Safira chegou assim. Safira chegou olhando. Cadê meu marido? Cadê Ananias? Não estou encontrando Ananias.
E aí Pedro chegou para Safira e falou assim: ô Safira, seu marido veio para mim e entregou o dinheiro do campo. Aquele dinheiro é realmente o valor integral da propriedade que vocês venderam? E ela olhou para todo mundo: sim, é o valor integral. Nós demos tudo para a obra de Deus. E aí Pedro olhou para ela e falou assim: Safira, por que vocês estão mentindo? O campo era de vocês, o dinheiro era de vocês, vocês não precisavam mentir. Pois você sabe, Safira, que o seu marido morreu e você vai ter o mesmo destino. E naquela mesma hora, Safira também morreu. E a gente pode pensar assim: nossa, mas que cruel! Que crueldade! Mas Deus estava querendo mostrar para os primeiros cristãos que Ele é sempre o mesmo e que nós não podemos mentir para o Espírito Santo. O Espírito Santo vive em nós, ele é onisciente, Ele sabe de tudo. Você sabe que Deus conhece você melhor do que você mesmo, melhor até que a sua mamãe, que o seu papai. Deus te conhece melhor do que ninguém. E Ele sabe exatamente o que passa no seu coração. E agora eu quero perguntar para vocês, crianças, alguma vez você já mentiu? Alguma vez você já pensou em mentir? Assim como Ana, no começo da nossa história, ela pensou: meu avô não vai ficar sabendo. Você já fez isso alguma vez? Minha mãe não vai ficar sabendo, meu papai não vai ficar sabendo. A tia da escola bíblica também não vai ficar sabendo. Meu amigo não vai ficar sabendo, meu irmão. Ninguém vai ficar sabendo o que eu estou fazendo ou o que eu fiz. Você já pensou nisso alguma vez? Pois saiba que isso é errado, é mentir. Quando você sabe que alguma coisa é errada e você vai lá e faz, ou você fala, ou você vê, ou você escuta, ou você come. E você sabe que é errado e você vai lá e faz do mesmo jeito? Você sabia que você está tentando mentir para Deus? Só que Deus vê todas as coisas, crianças. Ele vê tudo que nós fazemos. Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou falar essa mentirinha porque é uma mentirinha boa. Não existe mentirinha boa. Não existe mentira necessária. Não existe, crianças. Da Bíblia fala: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então tudo que sai da minha boca tem que ser verdadeiro. E como diz o nosso versículo: sei que desejas a verdade no íntimo. Jesus, ele viveu aqui na terra e ele tinha um coração completamente verdadeiro, sabe? Transparente. E o nosso coração deve ser transparente também. E as nossas atitudes devem ser transparentes. E tudo que nós fazemos tem que ser transparente. E olha, muitas vezes a gente fica pensando assim: mas eu não sei se isso é certo ou se é errado. Se você tá com dúvida, não faça, é errado. Porque o que é certo, a gente realmente sabe que é certo. Então não existe aquela coisa assim: mas eu não sei se isso é certo ou é errado. Se você tá em dúvida, então quer dizer que não é certo, é melhor não fazer. Na dúvida não faça, na dúvida não fale, na dúvida não assista, na dúvida não veja, na dúvida não escute. Certo? Muitas vezes a gente pensa: mas é uma mentirinha, mas é uma coisinha, é uma coisa pequenininha. Mas é pecado, e todo pecado tem a sua consequência ruim. Uma vez a gente falou aqui no culto infantil que quando a gente faz coisas boas, nós temos recompensas boas. Mas o pecado só tem recompensas ruins. Então mesmo que a pessoa chegue para você, criança, e fale assim: mas essa mentira é necessária, criança. Mas essa mentira é boa. Não, não é boa. Toda mentira, todo pecado tem consequências ruins. Então, crianças, saiba que tudo que nós fazemos de bom, Deus vai nos retribuir com todo o amor. Mas tudo que nós fazemos de errado
vai ter a disciplina de Deus. Uma hora ou outra, Deus vai nos disciplinar, porque Ele nos ama. E assim como Ele disciplinou o povo de Deus naquela época, com os primeiros cristãos, e puniu o pecado de Ananias e Safira, Ele também vai nos disciplinar. Ele quis mostrar para os outros: não se brinca com Deus, não se mente para Deus. Tudo que você tem que fazer tem que ser do seu coração. Tudo que você tem que fazer, principalmente para Deus, tem que ser com amor e não por reconhecimento das outras pessoas. É uma lição muito forte que Deus nos dá, não é mesmo? Nesse começo da igreja, nos primeiros cristãos, Deus já nos dá uma grande lição. Então, crianças, eu quero que vocês saibam que se você alguma vez pecou nesse sentido, quando nós pecamos nesse sentido, é só a gente chegar a Deus com o coração arrependido e pedir perdão para Deus. E nós chegamos para Deus e oramos a Ele e pedimos perdão. E também, se nós magoamos alguém com essa atitude, nós pedimos perdão para essa pessoa também. E saiba que Deus está de braços abertos para te perdoar. E se você estiver, mas nós temos que fazer isso se nós estivermos com o nosso coração realmente arrependido. Arrependimento quer dizer mudança de atitude. Então eu não vou orar, pedir perdão para Deus e fazer de novo. Não, nós temos que lutar para fazer o certo, para fazer diferente. E como disse a nossa música, dizer não para mentira, dizer não para tentação, dizer não para o diabo e dizer sempre sim para Jesus. Então vamos orar, crianças? Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos perdoe dos pecados da mentira que nós cometemos. E também vamos pedir para que Ele nos dê força e o Espírito Santo, assim como falou para Pedro que era errado, Ele também fale para nós, nos nossos ouvidos: não faça isso, criança, isso é errado. Então vamos pedir para o Espírito Santo, porque Ele faz isso, viu? O Espírito Santo fala conosco e nos mostra quando a coisa é certa e quando a coisa é errada. Então vamos fazer isso. Feche os seus olhinhos para você não prestar atenção em nada que está à sua volta, somente na minha voz, tá bom? Então vamos fechar os olhinhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por aprender mais uma coisa maravilhosa sobre o Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, perdoe os nossos pecados. Perdoe as coisas que nós fizemos que não te agradou. Perdoe pelas vezes que nós mentimos, que nós enganamos, que nós fizemos coisas escondidas, Senhor. Nos perdoe, Jesus. E Espírito Santo, o Senhor que está conosco, que habita em nós, nós te pedimos que o Senhor nos guie, nos mostre a direção e nos mostre o que é certo e o que é errado. Que não exista dúvidas no nosso coração, mas que o Senhor confirme aquilo que o Senhor deseja para nós. Em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Muito bem. Pode ter certeza que se você fez essa oração com todo o coração, Deus já te perdoou. E Ele quer que você mude de direção. Ele quer que você seja uma pessoa melhor. Tá bom? Eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui. A nossa lição já acabou, mas semana que vem tem mais, tá bom? Semana que vem é a quinta parte da nossa lição sobre os primeiros cristãos. E ainda vai ter muita coisa legal pra gente ver. Deus fez coisas maravilhosas e é tão bom a gente poder aprender como tudo aconteceu para nós estarmos aqui hoje, para nós podermos conhecer a Jesus hoje, não é verdade? Então eu quero te agradecer mais uma vez por você estar aqui comigo, por ter assistido esse culto infantil. Nós amamos a sua companhia, nós amamos falar de Jesus para vocês, contar as histórias bíblicas. Continue nos seguindo nas nossas redes sociais e sábado que vem tem mais. Um grande beijo para você e até semana que vem. Tchau, tchau!